Teve algo difícil que você passou na tua vida, assim, um momento difícil na tua vida, você quer compartilhar com a gente? Olha, acho que os dois... Na verdade, foram 3 momentos bem complicados aí. Quando a gente foi ter a nossa primeira filha, a Maria Luísa, eu tinha passado por uma perda anterior, né? Perdi a primeira gestação e não consegui engravidar. Até que a gente entrou com os papéis para adoção, que a gente sempre quis ser pais novos. Ah, então você tentou uma antes? Isso. Foi algo espontâneo, um aborto espontâneo? Foi espontâneo. E aí eu tive que fazer um tratamento, depois a gente foi atrás de médico e tal, tive que fazer um tratamento. E aí a médica falou assim, olha, o seu tratamento vai de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, depende, né? E vamos ver o que acontece. Em 3 meses eu estava grávida. Ah, rápido, foi rápido. Foi muito rápido. E eu tinha cistos nos ovários, né, nos 2. E engravidei de gêmeos. Só que um acabou não evoluindo, né? E aí veio a Maria Luísa, que é o... Ah, então era para ser gêmeos. Era para ser gêmeos. E aí veio a Maria Luísa, que é a nossa princesa. 5 anos. 5 anos. E é a nossa princesa. É uma criança, assim, que nunca me deu trabalho para dormir. Sempre dormiu a noite inteira. Nunca teve cólica. Sempre foi aquele bebezinho de televisão. Era ela. Era sonho ter menininho ou não? Na verdade, eu tinha certeza absoluta que era um menino. Até no dia. Mas deu pra saber se o outro não? Foi bem no comecinho que eu perdi. E aí, eu tinha certeza absoluta que era um menino. O dia que a gente fez o ultrassom, que eu descobri que era uma menina, quase tive um infarto. Porque eu tinha certeza que era um menino. Certeza. E aí veio a Dona Maria. E foi uma gravidez muito difícil. Eu tive pressão alta. Os 3 primeiros meses da gestação, eu tive que ficar de repouso absoluto. Quando eu estava com 5 meses de gestação, eu tive que internar, porque ela queria nascer. Então, assim, foi um período de muita aflição, porque era o que a gente mais queria e estava ali complicado. E aí, a gente não pôde esperar a vontade dela nascer. Tivemos que induzir o parto por conta da minha pressão. Isso com quantos meses? Ela nasceu de 39 semanas, o comecinho de 9 meses. Eles seguraram o extremo, então, para poder fazer. Seguraram até onde deu, e aí ela nasceu dia 12 de outubro. E veio toda perfeita. Nenezinha linda, maravilhosa. E é uma luz na nossa vida até hoje. Ah, glória a Deus. E aí, a segunda parte difícil foi... alguns anos atrás, que a gente teve uma crise no nosso casamento muito grande. De estar naquele ponto, assim, da gente mal se falar dentro de casa. Cada um tinha a sua vida ali e tava só morando na mesma casa. E a gente acabou quase se separando. Então, foi um momento muito difícil. Foi muito complicado, muito tenso. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar os problemas e estamos juntos. E mais recente, ano passado, o que me trouxe de volta foi que eu engravidei e não sabia que estava grávida. Estava sentindo muita dor de cabeça. E meu marido falou, ou você faz um teste de gravidez, ou não sei, tem algum problema aí na sua cabeça, porque não é possível. Eu falei assim, mas dor de cabeça nem é sintoma de gravidez. Eu falei, eu tomo injeção, para que eu vou fazer teste? Ele não custa nada. Estava na minha hora de almoço do trabalho, fui na farmácia, comprei um teste, fiz. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Nunca chorei tanto na minha vida. Mas esse choro era do quê? De felicidade ou de desespero? De medo, de desespero, de tudo. Eu não sei. O primeiro impacto. Porque não tinha nenhum ano que eu tava nesse trabalho. Ah, tá. E eu tava com a aquela mudança de rotina. Tipo, exatamente. Tua menina já tá maior, exato. Você pode trabalhar. Tudo. E assim, eu não tava esperando. Eu tomava minha injeção de anticoncepcional. Inclusive, eu tinha tomado algumas semanas antes de eu descobrir que estava grávida. E tem a questão também que pode prejudicar na questão do feto. Exatamente. Tudo, né? Então, assim, gerou aquele misto de emoções. Como eu tomo injeção, eu não tenho ciclo. Então, de quanto tempo eu tô grávida? É recente?
Então, foi aquele misto de emoções. Entra também aquela questão, tipo, você passou uma gravidez muito difícil, Exatamente. né? Passou pela tua cabeça a questão da... Muito. Acaba ficando um trauma, Muito. né? Da questão de, tipo, você falou que teve que ficar de repouso para não poder perder. Tanto que eu descobri isso numa segunda-feira que estava grávida. No domingo, a gente estava na casa do meu sogro. E aí, a gente conversando lá. E a gente falou que queria construir e tal. Aí surgiu a pergunta. Vai ter um quarto a mais para outro nenê? E eu falei, não, vai ter um quarto a mais para visita, porque eu não quero ter outro filho. Uhum. A gente sempre falou que não queria ter outro filho, porque foi uma gravidez complicada. E a gente sempre teve medo. E aí veio a gravidez. E aquele desespero, meu Deus. Na mesma semana eu fiz ultrassom e já fui na obstetra. Fui fazer o bendito do ultrassom. Fui para fazer o ultrassom de início de gestação. Na hora que eu cheguei lá, que aí o médico veio fazer o ultrassom, ele falou, não, esse neném tá muito grande. Eu já estava de 14 semanas, quase 3 meses. E não sabia que... E não sabia. E a questão da vacina, ele me perguntou? Da injeção, né? Não, na verdade, assim, o médico ali do ultrassom não falou nada. Aí fui na minha obstetra, expliquei tudo pra ela, né? Enfim, ela falou assim, olha, tá tudo certo. Primeira coisa, a gente vai entrar com seu remédio pra pressão, pra não ter nenhum problema. Sua pressão tá boa, mas a gente vai entrar pra prevenir, pra não ter nenhum problema. Aí eu falei assim, moça, onde eu trabalho tem uma escada. Aí ela virou e falou assim, você tava subindo, descendo até agora? Eu falei, tava vida normal. Falei assim, eu posso continuar devagarzinho? Ela virou e falou assim, pode, mas se der pra evitar, evita. Continuei normal, evitando pegar peso e tudo mais. E aí foi aquela felicidade, porque minha filha foi comigo no ultrassom. E ela ficou muito feliz, porque há muito tempo ela pedia um irmãozinho. Aquele contato de olhar. E ela foi no ultrassom comigo e ela ficou assim, tão apaixonada no ultrassom. Só que antes de fazer o ultrassom, eu fiz uma camisetinha escrito promovida a filha mais velha, dei pra ela. Ela ficou toda feliz quando descobriu que ia ter um irmãozinho, irmãzinha. Ela ficou super feliz. E aí, no mês da frente, logo na virada, isso foi no finalzinho de setembro, meio de setembro, quando virou o mês para outubro, teve o pagamento do mês e aquele dia eu não tava legal, tinha ficado nervosa. E aí, eu comecei a me sentir mal. Aí, eu falei para uma das meninas que trabalha comigo, olha, eu não tô muito bem, eu acho que eu vou embora. Aí, ela falou assim, olha, vai no hospital. E aí, eu passei em casa, peguei uma máscara e fui no hospital. Aí, o médico me examinou, falou que estava tudo normal. Aí, ele veio tentar escutar o coraçãozinho do neném e não conseguiu. Ele, olha, o aparelho aqui não tá muito bom, mas por via das dúvidas, eu vou pedir encaminhamento para você passar por uma obstetra. Isso era numa sexta-feira. Aí eu falei, beleza. Saí do hospital, cheguei na porta de casa, eu moro na esquina do hospital. E aí eles estavam ligando pro meu marido, que a vaga tinha saído. Aí peguei as coisas da minha filha, deixei ela na minha mãe e fui pra Santa Casa de Batatais. Aí lá eu passei pela obstetra, ela tentou escutar o coraçãozinho, também não conseguiu. Falou, olha, mas vamos fazer um ultrassom amanhã pra gente ver. E nesse tempo, como é que você ficou desse jeito? Como é que é passar por isso? Na verdade, nesse momento, eu imaginava qualquer coisa. Eu imaginava que eu tava gordinha demais, que os aparelhos não estavam funcionando. Porque eu tinha sentido o neném mexendo mais cedo. Falei assim, não, gente, ele tá virado. Acontece, né? Meu pensamento era só esse. Passando uma sexta-feira, no sábado, eu virei pro meu marido e falei assim, olha, liga lá no Tinder e vê se não tem horário para fazer ultrassom. Que a gente vai ficar aqui, eu já tô cansada de ficar nesse hospital, Maria tá em casa. Falei, pelo menos a gente faz ultrassom lá, vê que tá tudo bem, a gente vai ficar aqui até que hora para fazer esse ultrassom. Aí vai fazer esse ultrassom, vai ver que tá tudo bem, a gente só perdeu tempo. Nesse meio tempo que ele saiu do quarto para ligar, que ele volta falando que tinha conseguido vaga no Tinder, a enfermeira entra para me levar para fazer ultrassom. Falei, então já vamos fazer aqui mesmo, tá aqui. Aí entramos na sala, eu deitei, ela virou o monitor bem para mim assim. E aí ela começou a fazer ultrassom, medida aqui, medida ali. Só que assim, para quem já é mãe, a gente vê que tem alguma coisa estranha. A gente não tá vendo que não tá do jeito que era pra tá. E aí eu vi ela tentando escutar o coraçãozinho do neném várias vezes e não conseguia. E o neném tava com as mãozinhas no rosto. Aí eu virei pra ela e falei assim, o neném tá com a mãozinha no rosto, né?
Ela falou assim, tá, mas eu não tenho uma boa notícia. Eu não escuto batimento do neném. Eu falei, ok. Isso com quanto tempo? Tava no 5º mês de gestação. Nossa. E aí eu falei, ok. Foi essa resposta que eu tive e fiquei parecendo uma estátua na cama. Levantei, sentei na cadeira e tô indo pro quarto. E aí a enfermeira que tava me carregando vira e falou assim, e aí, mãezinha, tá tudo bem? E aí eu já não consegui segurar, eu já desabei. E aí a gente entrou no quarto e eu só sabia chorar. E nesse tempo a minha maior preocupação era como que eu vou contar pra Maria Luísa que ela não vai ter mais um irmãozinho. E aí entrou aquele desespero, né? E aí a médica veio e falou comigo, olha, como o neném já tá grande, a gente vai ter que induzir o parto. Não é só um procedimento, né, cirúrgico, você vai ter que dar à luz. Uhum. E aí começamos a induzir esse parto no sábado. Então, assim, eu senti todas as dores de um parto. Igual foi o da minha filha, eu senti tudo de novo. A única diferença é que da minha filha a bolsa estourou só na hora dela nascer. Desse não, a bolsa estourou antes. Então foi um susto, porque eu não sabia nem o que era isso. E aí foi um processo doloroso. Nesse meio tempo, eu falei pro meu marido, vai embora, porque a Maria Luísa já tá desesperada. Minha mãe falou que ela já tinha perguntado do irmão, se o médico estava tirando o irmãozinho dela da minha barriga. Falei assim, vai embora, fica com ela, porque isso aqui vai demorar. E amanhã você volta. Tá tudo certo. E aí eu fiquei sozinha. Ele, você não quer que eu peça pra sua mãe vir? Falei, eu quero ficar sozinha. Deixa eu quieta. E aí ele foi e eu fiquei. E aí eu lembro que chegou a minha janta. E aí eu coloquei na mesinha em frente a uma janela que tinha. E fiquei ali em pé, olhando aquela janela, tava pôr do sol já. Eu olhando, e por 3 vezes eu cheguei na beirada da janela para me jogar. Ah, com esse pensamento? Com 3 vezes. E as 3 vezes que eu chegava na beira da janela, eu escutava o nome da Maria Luísa. As 3 vezes. E aí foi um misto de emoções. Aí eu lembro que eu sentei e fiquei olhando o pôr do sol. E fazia muito tempo que eu não fazia uma oração na minha vida. Muito tempo. Era aquele Pai Nosso, assim, muito obrigatório, de vez em quando. Fazia muito tempo que eu não fazia uma oração de verdade. E aí eu lembro que naquele momento, olhando aquele pôr do sol, do jeito que eu conseguia, eu falei assim, olha, Deus, eu não consigo, tá doendo demais. Só faz diminuir a dor, porque eu não tô dando conta. Eu não vou conseguir. E nisso eu desabei a chorar, e nisso foi aquele pôr do sol digno de cinema. Naquele momento começou a passar tanto passarinho, mas tanto passarinho no céu, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era um pôr do sol tão lindo, o céu começou a ficar vermelho de uma forma tão linda. E aí eu fui me acalmando. E depois disso, o neném começou a nascer, eu estava sozinha no quarto. E aí o instinto, né? Coloquei a mão, senti os pezinhos. Ele estava nascendo em posição pélvica. E aí eu comecei a fazer um escândalo no quarto, porque ninguém aparecia, a enfermeira veio. Enfim, ele terminou de nascer. Antes dele nascer totalmente, eu falei para a enfermeira, eu falei assim, olha, eu só preciso segurar ele para me despedir. Ela falou assim, mãe, você não pode, porque vai para análise, vai para laboratório, não pode ter contaminação. Eu falei, mas isso não vai trazer meu filho de volta. Entendi. Isso não vai resolver. Não interessa o que aconteceu. Eu falei assim, eu preciso me despedir. Aí um olhou para a cara do outro, assim, tinha 2 enfermeiros. E aí eles falaram assim, e se a gente der uma luva para ela? Mas ninguém pode saber. Então tá bom. Aí eles me deram um par de luva estéreo. Eu fiquei com medo de pegar ele no colo, porque ele era muito molinho, né? E me despedi dele. Era todo perfeito, os dedinhos. Eu fiz questão de ver cada detalhe para ver se ele era perfeito mesmo. Ou sei lá, se tinha alguma coisa errada, por isso que aquilo tinha acontecido. E ele era todo perfeito, neném. E engraçado que foi o time perfeito, porque eles tiraram a luva da minha mão, a médica entrou. Aí a médica entrou, cortou o cordão, tudo. Porém, a minha placenta ficou retida, né? Não saiu.
E aí eu tive que esperar o tempo de jejum para ir para o centro cirúrgico. Ah, você teve que passar por isso também. Tive Ela não descolou. Não descolou, ficou retida. Aí eu tive que ir para o centro cirúrgico. E aí, quando eu voltei da anestesia, ninguém falou que eu não podia mexer. Meu instinto foi levantar. Sentei na maca. Passei muito mal, muito mal, muito mal. Isso foi no domingo de manhã, que foi pro centro cirúrgico. Ele nasceu às 8 horas da noite, eu fui pro centro cirúrgico só no domingo de manhã. Então, assim, foi uma noite sofrida também. E eu lembro que eu passei muito mal no domingo, por conta da volta da anestesia. E só fui conseguir comer 3 horas da tarde. Aí, logo a gente teve alta também. E aí entra aquele impasse. Eu tive alta no domingo, na quarta-feira era aniversário da minha filha. Chácara alugada, tudo comprado, tudo organizado. Aí eu falei pro meu marido, o que a gente faz? Como que eu chego em casa, falo pra ela, olha, você não vai ter mais um irmãozinho e você também não vai ter festa de aniversário. Ela tirou o aniversário dela. Falei pra ele, eu não consigo tirar as duas coisas dela. Aí ele falou assim, não, então a gente faz a festa dela. Aí, quando a médica foi me dar alta, eu perguntei, olha, eu preciso ficar em casa? Tem certeza? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque eu quero ir trabalhar, eu não quero ficar em casa. Aí a médica falou assim, olha, você não pode pegar peso, mas trabalhar pode. Falei, então eu não quero nem atestado. E aí eu saí do domingo do hospital, segunda-feira eu estava trabalhando. Na quarta-feira é feriado, aniversário da minha filha. De quarta para quinta, eu comecei a passar muito mal. Eu saí do hospital sem nenhum sangramento. Chego de quarta para quinta com muito sangramento, com muita dor, com muita cólica. Era uma hemorragia, algo do tipo? Não chegou a ser uma hemorragia, porque aí eu fui na médica, na obstetra, e ela falou assim, olha, seu corpo precisa de descanso. Você passou por um parto, você precisa de um tempo para o seu corpo entender. Você está aí mexendo, isso daí é um Era princípio. O efeito da cirurgia. Exatamente. Falou assim, isso daí é um princípio. Se você não parar agora, lá na frente vai ser pior. E aí eu fiquei uma semana em casa. E aí veio o julgamento. Ah, porque você trabalhou esses dias para poder fazer o aniversário da Maria Luísa e não ficar feio. Depois foi correr atrás de atestado. Só que assim, eu falo que só quem já passou por uma experiência do tipo, acho que pode entender um pouco do que a gente passa. E é muito estranho você querer julgar a forma que a outra pessoa escolhe passar pelo luto. Cada pessoa escolhe de uma forma. Você tá falando eu só vou te interromper um pouquinho. Você tá falando dessa situação. Teve 2 que fizeram um podcast comigo aqui que contou situações parecidas com as suas, onde perderam seus nenês tanto por erro médico, quanto por situações que aconteceram, né, no hospital. E depois o processo daquela pessoa que vem para poder ajudar, elas contaram que faltou maturidade de como saber conversar, como saber lidar com esse tipo de coisa. E o que elas falam, elas tiveram a dor do luto da criança, mas o que marca elas também, o que marcaram elas, foram a questão de como as pessoas se levantaram e... A gente não faz... Na verdade, ninguém faz por maldade, Sim. né? Que, tipo, a pessoa quer ajudar, mas não tem aquela maturidade, a verdade é essa, de poder lidar com esse tipo de problema e, de repente, acaba falando alguma coisa que vai ficar manchada ali, porque já está perto dessa dor que você está vivendo. Aí vem mais uma situação parecida, né? Com certeza. E eu tô lembrando agora, você está falando, né? Foram 2 pessoas que vieram aqui e falaram de pessoas que chegaram, que não soube lidar com a situação e acabou ficando algo ali. Ela falou assim, pastor, eu tive que lidar com isso e ainda tive que passar e engolir esse tipo de coisa e tentar sobreviver com tudo isso. E eu falo assim, que se esse tipo de atitude vem de pessoas de fora, você dá um desconto ali, a pessoa não te conhece, é uma pessoa estranha, enfim. Quando esse tipo de julgamento vem da sua família, eu acho que isso é mais doloroso, porque é onde você espera receber mais amparo, mais proteção, mais ajuda. E às vezes é da onde vem o maior julgamento. Depois que isso tudo aconteceu, que vieram essas críticas, a minha irmã, por exemplo, não fala comigo desde então. Entendi. Porque falou que eu postava demais, coisas relacionadas a céu, coisa relacionada a anjo, e eles não acreditam, né?
E aí eu virei e falei assim, poxa, é a minha forma de encarar o meu luto. Uhum. E a pessoa nunca passou por isso. Minha irmã não tem filhos. Nunca passou por nada do tipo. Então, assim, é difícil ver uma pessoa que nunca teve nem nada parecido e ser sua irmã de sangue, por exemplo, e ter esse julgamento. É muito difícil. Então, é complicado, principalmente quando isso vem da família. Uhum. Quando vem de fora, você ainda... Aconteceu de clientes na onde eu trabalhava, falar assim, fiquei sabendo que você perdeu seu neném, né? Desse jeito. Bem seco e... Bem desse jeito. Nesse nível, E aí você não poder fazer nada. Então, assim... Depois disso, me desencadeou crise de ansiedade. Tive algumas crises dentro do meu local de trabalho que eu não conseguia respirar. Então, assim, foi um processo muito doloroso.